TJ1000 já está de volta e agora com a participação aqui no nosso estúdio do secretário de Finanças da Prefeitura de Ana Vitória, Cachoeira. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, quero cumprimentar os telespectadores da TV1000, assim como os ouvintes da Uniguaçu FM. Né? Muito obrigado e um prazer estar aqui para bater um papo com vocês. Exatamente, nós que agradecemos, né, a sua participação, para a gente comentar um pouco sobre o andamento da Prefeitura de Ana Vitória, agora nessa arrancada, digamos assim, né, do início do ano, início dessa nova gestão com o Dr. Ari, né, como prefeito. Como que tem sido, né, como que foi, aliás, esse primeiro mês de gestão desse novo grupo, né, na Prefeitura de Ana Vitória? Então, nós estamos tomando pé, né, ciência de toda a situação econômica, financeira que está o município, e nesse levantamento prévio que nós fizemos, a gente já se depara com um desafio gigantesco que teremos aí pela frente, né, face às condições financeiras, né, enfim, que o município se encontra, né. Aquilo que nós temos em termos de obrigações futuras é que requererão muito empenho, muito esforço da atual administração. Mas várias secretarias, né, quando muda a gestão, muda todo o formato de trabalho, né, novos secretários, novas formas de trabalho que buscam sempre ali atender a população. A prefeitura veio de uma gestão passada, né, até o ano passado, iniciando agora, 2025, com o Dr. Ari, e algumas informações, né, referentes a dinheiro em caixa, por exemplo. O que vocês esperavam, ou como vocês esperavam encontrar a prefeitura? Foi da mesma forma que era planejada antes do dia 1º de janeiro? Então, a gente já sabia que enfrentaríamos uma dificuldade, né? E vamos enfrentar essa dificuldade, a gente está iniciando o trabalho, né? Queríamos enfrentar uma dificuldade financeira significativa, né? Quando nós recebemos as contas do município, é evidente que nós esperávamos que elas estivessem em condições melhores, mas infelizmente nós temos, dentro dos recursos que foram recebidos, foi ventilado o valor de 26 milhões, né, que estaria em caixa, mas esses 26 milhões, na verdade, eles são recursos já carimbados, né, são recursos vinculados, dos quais desses 26, 9 milhões já estão comprometidos, porque são aquelas obras que estão em andamento, né, são projetos que já vêm com esse recurso carimbado. Que precisa ser usado para isso. Isso, né? Não tem outra alternativa, né? O que era interessante é que a gente tivesse recursos livres, né? Esses recursos livres é que é a nossa surpresa, né? Nós tivemos aí, no nosso levantamento, então, a disponibilidade apenas de R$980 mil, né? O que é insuficiente para a necessidade, para a demanda. Né? Justamente porque você comentou que os secretários, agora, né, é toda uma mudança, né, na administração, né? Os secretários novos estão vindo e querem mostrar trabalhos, e eles precisam desses recursos para fazer frente às necessidades de cada uma das secretarias. Por outro lado, eu acho que esse é um aspecto importante, a gente tem que agradecer aos secretários, porque eles estão entendendo a mensagem de dificuldade que nós estamos tendo e estão trabalhando com criatividade, né? Porque, como eu falei, nós recebemos 900 de recursos livres, mas veja, nós recebemos também uma dívida com o Fundo de Previdência, que é o aporte do ano passado, que não foi pago na ordem de 8.150.000. E somado a esses 8 milhões, que é do município, nós temos que somar mais 4 milhões, que é da Uniuv. Mais 4 milhões e 60, que é da Uniuv. Então, só aí já são 12 milhões que nós temos que providenciar para pagamento. Então a gente começa falando ali sobre essa situação do dinheiro, do valor disponível, mas começa a aparecer certas consequências, né, certos desafios que precisam ser enfrentados por causa dessa diferença, digamos assim. Perfeito, né? Perfeito. Então veja, só o aporte, né, ele vai consumir, né, ficou de dívida do exercício anterior, 12 milhões, né? Ainda somados esses 12 milhões, nós temos o ICMS ecológico, né, que é um repasse que vem do governo do estado,
para aquelas áreas que são de preservação permanente, que foram adquiridas e que são pagas com esses recursos, né? Vieram os recursos para o município e o município está em atraso também, lá na ordem de 1 milhão, fechou 1 milhão em 31 de dezembro. Também não dá para deixar de fora uma suplementação que veio, que foi aprovada no ano passado para a Uniuv, que era de 2 milhões e meio e que ficou 500 mil ainda para ser transferido nesse início de exercício. Então aí, nós vemos que nós já estamos somando, já estamos em 13 milhões e meio. Eu tenho disponível, lembra-se, né, 980 mil, é pouco. Ainda eu tenho que providenciar recursos suficientes para a retirada daqueles entulhos que foram oriundos da enchente, né, que por força de determinação do Ministério Público, o município tem que licitar, contratar uma empresa para que dê o real destino daquele material. Então já vai mais 1 milhão e 800, aí em torno de 1 milhão e 600, 1 milhão e 800, né, licitando essa obra. E ainda, agora, na área ali onde está sendo construído o Ministério Público, né, nós vamos ter um dispêndio aí em torno de 800 a 1 milhão, porque vai ter que fazer toda aquela via de acesso. Exato. Né, que ficou, aparentemente era para ter um recurso, não tem esse recurso, vai ter que usar recursos próprios para dar condições de acesso ao local. Né? Até para o pessoal que está em casa nos assistindo poder entender melhor essa localização, né? É naquele espaço onde está sendo construído tanto o Cisvale, né? O Consórcio Intermunicipal de Saúde, junto com, quer dizer, ao lado, né, do prédio do Ministério Público, que fica atrás do ginásio da Uniuv. Né, para o lado de Porto União ali já tem a perimetral, então bem ali no outro lado do trilho, era um terreno, né, foi feito esses 2 prédios novos e tem que ter o acesso, tem que ter as calçadas. No projeto inicial acho que até tinha essa descrição de um asfalto, de várias questões que seriam implementadas. Então com isso já muda um pouco essa nova realidade que pode ser entregue. Né? Exatamente. E veja, isso assim, são valores que vieram do exercício anterior, que estão caindo nesse exercício 2025. E aí tem as obrigações de 2025, né, que são extra também ao nosso orçamento. Veja, nós temos um orçamento de 259 milhões, mas não podemos esquecer que 25% é para a educação, 15% é para a saúde, e eu tenho 5% que é para a Câmara, né? Embora acaba retornando sempre um valor no final do exercício, mas eu tenho que fazer esse repasse, né? E aí se soma ao aporte do Fundo de Previdência para esse ano, que já está na ordem de 36 milhões. Então, se soma esses valores, eu tenho mais 36 milhões de aporte que precisa ser feito ao longo desse exercício 2025, e com certeza vou ter que fazer a complementação do aporte da Uniuv também, porque ela não tem recursos suficientes para dar conta dessa demanda. Somada de novo à Uniuv, né, eu tenho que fazer sempre uma complementação de folha. E veja que o fundo hoje tem que fazer uma complementação na ordem de 2 milhões e 100 mensal, que é complemento de folha, né, que está passando como aporte. Então esses são desafios grandes. Se eu pegar desses 259 milhões, né, tirando educação, saúde e a Câmara, me sobram 147 milhões, que é para toda a atividade, manter toda a atividade do município. Se eu dividir isso por 12 meses, eu teria na ordem de 12 milhões. Né? O meu custo fixo hoje está em 12 milhões. Então, isso tira a capacidade do município de investimento. Né? Então, por isso que eu comento que é importante a atuação eficaz agora dos secretários, no sentido de serem criativos com o gasto. Né? Agora nós precisamos mais do que nunca empregarmos a nossa habilidade enquanto gestores, porque aí eu tenho que trabalhar como gestor, né? Não é uma mera figura de um secretário, para que os recursos possam ser melhor empregados. Então, esse é o grande desafio. E veja que ainda o município tem as chamadas dívidas de longo prazo, que são financiamentos, parcelamento de INSS, e o pior deles são os precatórios, né? Esses valores somados já dá mais 47 milhões. Né? E ainda já está pacificado, né, por decisões judiciais, deve entrar mais em torno de 10 milhões de precatórios ainda, que são de ações que o município
já não se discute mais o mérito, Sim. isso é uma questão de valores um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas em torno de mais 10 milhões de precatórios que ainda vão entrar. Então, por isso que falei que é um desafio gigantesco. E aí que às vezes a população não consegue entender, né, o sacrifício que o município tem que fazer para poder dar conta das demandas, porque em tese, em resumo, né, o objetivo da administração municipal é para o cidadão, né, é devolver isso na qualidade de serviços para a sociedade. E esse valor que fica mais apertado, digamos assim, para ser usado, né, para ser investido né, em prol da população, dos serviços, das ações, é um valor que precisa vir da própria prefeitura por meio de arrecadações, impostos, ou o Estado pode ajudar como um complemento nessas situações? Então, de novo vem a questão da administração criativa, né, que a gente tem que ter. Esses recursos eles vão ser suficientes para manter a atividade operacional do município. Aí esses investimentos extras que aí nós vamos ter que buscar através de projetos do governo do estado, do governo federal, para dar conta de demandas específicas que nós temos. Agora sim, um empenho, então, né, um comprometimento de todos no sentido de achar alternativas que viabilizem esse nosso atendimento à prioridade básica do município. Perfeito. A gente sabe que dinheiro é a base de tudo, né? Economia, dinheiro em caixa, verba para a execução de projetos, execução de atividades, ações, precisa estar alinhado, né? Até achei muito interessante o que o secretário falou no início da nossa conversa, que muitas verbas são segmentadas para tal item. Por exemplo, vamos supor, tem uma verba disponível para a saúde, mas a educação precisa de algo que está faltando. O dinheiro tem que ser para a saúde e para a educação, né? Especificados para cada secretaria, para cada setor, então isso acaba dando um certo aperto ali também, né? Com certeza, né? Como eu falei assim, as verbas que são vinculadas, por exemplo, se ela vem lá vinculada para um projeto específico da saúde, eu não posso usar ela em outro lugar. Não tem. Pode ir para educação, para infraestrutura, né? Não existe essa possibilidade. E nem a sobra do recurso eu posso utilizar, porque se sobrar recurso eu tenho que devolver para aquela fonte. Então, fica difícil, realmente fica difícil. Então, esse é o maior desafio de a gente conseguir dar conta daquilo que é prioridade para o município. A gente fala nesse assim, momento, né? Os nossos recursos estão sendo drenados, né, por compromissos, né, por dívidas, que tiram essa nossa capacidade de investimento, né, que o município tanto precisa. Então, vai ser um ano de austeridade, né, isso tem que reconhecer nosso prefeito, o doutor Ari, ele já determinou que nós sejamos austeros na condução dos nossos trabalhos, no sentido de darmos conta dessas demandas financeiras todas que estamos aí enfrentando. Caramba agora. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio. Para quem está nos ouvindo pela rádio Educadora Niguaçu FM, para quem está nos assistindo pela TV 1000, as portas estão sempre abertas para trazer justamente essas informações, esses esclarecimentos à população que muitas vezes não participa de forma muito ativa dos assuntos internos da prefeitura, né? Então as portas estão sempre abertas para a gente poder trazer cada vez mais transparência, mais informação para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores. Secretário, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista, e a gente vai para o intervalo que é rapidinho, mas logo, logo já estaremos de volta.